Nessas próximas aulas, a gente vai falar da arquitetura cognitiva das variáveis. E o que que significa isso, né? Então, a arquitetura cognitiva das variáveis, elas falam de como o seu corpo e a sua mente funcionam, como a sua rotina funciona, como a sua mente absorve e retém informações, de qual que é a melhor forma de estudo para você. E isso vai depender da forma como as suas variáveis estão dispostas, né? Então, a gente tem as variáveis para a esquerda e as variáveis para a direita. E aí cada um vai ter uma disposição diferente dessas variáveis, né? E aí a gente começa com o tubarão. O tubarão é a variável, todas as variáveis para a esquerda, que a gente chama de quad left, né? E aí vocês começam a entender aqui o que significam essas siglas, né? Que eu acho que vocês já devem ter visto aí nos sites, né? No Rundes, no Genetic Matrix, essas siglas, e se vocês ficam sem entender, então, eu vou explicar para vocês o que significa essa sigla. Então, o PLL significa personalidade left-left. E o DLL é design left-left, né? Então, aqui a gente tem uma pessoa com todas as setas viradas para a esquerda, representando aí um quad left. E aí ela tem um cérebro ativo, a mente estratégica, o corpo ativo observado e a visão focada, né? Então, o que significa essa configuração? O Quad Left é uma pessoa que tem um cérebro que gasta muita energia e que vive em constante estímulo, né? Então, o ambiente coloca essa pessoa num modo observado, né? Então, o que que significa isso? Significa que essa pessoa vai ser alguém que vai estar sempre fazendo algo, assim, ela vai estar ativa no ambiente dela, né? E estar ativa não significa necessariamente você estar, tipo, sei lá, fazendo um exercício físico. Mas significa que, tipo assim, quando você tá nos ambientes, você sempre vai estar fazendo alguma coisa, tipo, ou mexendo no celular, ou escrevendo, ou desenhando, ou pintando, ou digitando no computador. Tipo, o seu corpo, ele tem essa necessidade de estar constantemente ativo dentro dos ambientes, né? Então, o corpo, ele precisa estar em movimento, tá? E aí ela tem a visão focada, ou seja, né, a visão focada, ela se concentra em uma única atividade, né, em um único processo. Isso torna ela uma excelente especialista. Significa que, tipo assim, é a pessoa que consegue focar e ela vai muito fundo naquilo que ela foca, entendeu? A visão focada, ela faz isso. Então, são pessoas que conseguem se tornar excelentes especialistas, mas ela não tem a visão periférica, né? Então, isso faz com que ela não enxergue as coisas que estão ao redor dela, né? Justamente porque a mente dela tá focada, tá? Aí ela tem também uma mente estratégica, ou seja, a mente estratégica é aquela que traça um plano para as coisas, né? Então, ela quer conquistar algo e aí ela vai e ela traça um plano para conquistar aquele objetivo que ela tem, entendeu? Ela tem a capacidade de fazer isso, né? E aí, do ponto de vista do Human Design, essa é uma das arquiteturas mais antigas. É uma estrutura que a gente está saindo dela, tá? Então, no passado, os neandertais, eles eram seres todos virados para a direita, né? Com as setas todas viradas para a direita. Daí, a evolução para o Homo sapiens, todos ficaram virados para a esquerda. E os seres de sete centros também, né? Aí agora a gente teve uma modificação e a gente está voltando para a direita de novo, né? A gente está passando por uma transição e a arquitetura cognitiva, ela reflete isso. Então, ela faz parte desse processo de transição daquilo que é mais estratégico, mais ativo e mais focado, para o que é mais aberto e que tem uma visão mais ampla, tá? E aí, como que funciona então essa estrutura, né? Essa estrutura, ela é muito fácil de ser captada pelo Not Self, porque o mundo atual é um mundo estratégico, né? É um mundo que condiciona a gente a saber o que a gente vai fazer, a estar em constante movimento, a querer ir atrás dos objetivos e fazer acontecer, a focar, né? Ter um objetivo em mente e correr atrás dele. Então, que é exatamente como essa arquitetura funciona. Só que o risco dessa arquitetura é começar a fazer tudo isso a partir da mente e não do corpo, né? Então é achar aquela coisa tipo, ah, sou eu que tenho que fazer acontecer, e aí você acaba passando por cima daquilo que o seu corpo está pedindo, né? Então, tipo assim, ah, o seu corpo não quer fazer algo, mas aí a sua mente estratégica, ela estrutura um plano, a visão focada, ela aponta um caminho, o corpo ativo age,
e o cérebro se mantém estimulado. Só que se o estímulo e toda essa atividade estiverem incorretos para você, você vai ser uma pessoa que vai viver a serviço de algo que não é para você, entendeu? E a grande questão é, tipo assim, quem determina tudo é o corpo e não a mente, né? Inclusive o foco, o uso da mente, o plano a ser estruturado, né? Então, tudo isso é o seu corpo que determina seguindo a sua estratégia de autoridade, né? Então, o estímulo que você vai ter é o seu corpo que determina, o foco que você vai ter é a sua estratégia de autoridade, né? A atividade que você vai ter, tudo isso é determinado pelo seu corpo, tá? E aí, se a gente compara, né? Tipo, claro que existem as comparações aqui, né? Então, um gerador tubarão e um projetor tubarão. É claro que um gerador tubarão ele vai ter muito mais energia disponível, né? Porque ele tem esse padrão de geração de energia, né? E essa atividade, então, ele vai ter muito mais energia para toda essa atividade que está acontecendo aqui, tá? E aí, quando a gente fala de rotina, né, no geral, como o cérebro é ativo, essa pessoa ela precisa comer de forma regular, tá? Então, o jejum prolongado não é recomendado para uma pessoa de cérebro ativo, né? Pode até ser um jejum intermitente, mas um jejum prolongado de tipo, sei lá, 15 dias, isso não é recomendado para ela, porque o cérebro dela está constantemente consumindo energia, então ela precisa repor essa energia, tá? E essa pessoa é uma pessoa que assim, a vida dela precisa ter estrutura, tá? Se a vida não tiver estrutura, essa pessoa vai se sentir mal, né? Como se algo tivesse errado, tá? Diferente de outras arquiteturas, né? O que que acontece? Essa pessoa, ela precisa geralmente colocar o prazer e as coisas aleatórias que ela quer fazer na vida dentro da agenda dela, sabe? Então, tipo, geralmente quando a gente monta a nossa rotina, a gente não pensa em colocar, sei lá, um momento em que eu vou desenhar dentro da minha agenda, né? A gente não coloca. Só que para essa pessoa é muito importante colocar, porque ela precisa de tanta estrutura que se ela não colocar isso, esses momentos de prazer, ela vai acabar esquecendo e ela não vai fazer, tá? Então, é importante que na vida dela e na agenda e na rotina ela consiga colocar esses blocos aí de prazer e de coisas aleatórias, tá? Porque o corpo dela não puxa ela naturalmente para esse lugar, tá? E aí, quando a gente para pensar, né, no tubarão, por que que o Ra ele deu o nome de animais para todas as setas, né, e a configuração de setas? E esses nomes de animais, eles representam muito, se a gente parar para olhar a forma como esses animais se comportam, lembra um pouco a forma como essas setas se comportam, tá? Então, quando a gente fala de um quad left, que é chamado de tubarão, né, o que que acontece? O tubarão, mesmo quando ele tá dormindo, ele tá nadando. Tipo, quando ele quer caçar uma presa, o tubarão, ele é extremamente focado e ativo, né? Então, assim, além dele estar ativo o tempo todo, quando ele quer uma presa, ele foca e ele vai, assim, ele tem foco e vai, entendeu? Então, quando a gente fala de uma pessoa que é tubarão, a gente tá falando de uma pessoa que, tipo assim, uma pessoa muito estruturada, assim, a vida dela é muito estruturada, sabe? Tipo, é a pessoa que sabe os dias certos de ir na feira, ela tem os dias certos de ir no mercado. Aí, quando ela fala de um assunto, ela quer falar de um assunto só até terminar aquele assunto antes de começar outro, né? Ela sabe estruturar um plano para chegar onde ela quer chegar. Então, a vida dela é muito estruturada, tá? Aí, o mais importante de lembrar em relação a tudo isso é que quem vai determinar o foco, o uso da sua mente, né, o direcionamento para onde você vai, no que seu corpo vai se engajar, é a sua estratégia de autoridade, tá? Não é a sua cabeça, né? Então, as variáveis elas vão mostrar aqui como que o mecanismo funciona e a estratégia de autoridade mostra para onde ele vai ser direcionado, tá bom?